Começa agora Satisfaction, o seu podcast preferido sobre o mercado business to business. Olá, bem-vindos ao Satisfaction, onde falar sobre o universo B2B nunca foi tão agradável. Esse é um podcast, junto com a Movidesk, aqui, o nosso software de gestão de relacionamento, gestão de tickets com os seus clientes. E hoje eu sou o seu anfitrião, meu nome é Carlos Cassiano, faço parte aqui do quadro de liderança da Movidesk. E nessa série de podcasts a gente vai conversar com vários convidados, tanto aqui da nossa empresa, como convidados de outras empresas desse mundo SaaS B2B, para discutir alguns temas que a gente considera relevante para a área. Hoje, o nosso tema em específico do nosso primeiro episódio é empresas que são geridas por dados, ou empresas data-driven, como não se perderem em meio a tantas métricas. E para essa conversa, a gente traz hoje duas convidadas, uma aqui da Movidesk, que vai ser o nosso padrão, e uma pessoa de uma outra empresa. Para começar com a Patrícia Romancini, que ela é diretora de serviços profissionais na Cortex. Tudo bom, Patrícia? Como vai, Cassiano? Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer também da nossa parte, obrigado por participar. E a gente tem também a Renê Sturck, que é a nossa head do time de estratégia aqui da Movidesk. Tudo bom, Renê? Tudo bem, Cassi. Obrigada pelo convite, pessoal. Imagina, fica 100% à vontade. Um pouquinho de uma introdução. A Patrícia, ela é diretora de serviços profissionais na Cortex. Ela trabalha na área de inteligência de mercado há mais ou menos 19 anos como head de inteligência e já trabalhou em empresas como GeoFusion, no Burger King, na Lynx e agora na Cortex, sempre com foco em tecnologia, de inovação e varejo. E a Renê, que ela foi responsável pela implementação da área de Business Analysis e Data na Movidesk, tem mais de 10 anos de experiência e suporte em empresas globais, 5 deles aqui trabalhando diretamente com o SaaS. Já passou por empresas como a RD e a BDO Auditoria. Hoje a gente tem um tema que me traz bastante prazer em conversar, porque é um tema dessa questão de gestão de dados, ou ser guiados por dados, ou ser data-driven, como um termo que acaba sendo um pouco mais da moda. Experiência minha lá atrás, quando a gente entra no mundo SaaS B2B, empresas que prestam software como serviço, a gente acaba ficando meio que afogado num mar de métricas, Então a gente acaba medindo um pouco de tudo com siglas e sopas de letrinhas. Como é que foi a passagem de vocês para começar a entender um pouco desse mundo e dessas métricas que são bem específicas? Eu acho que, na verdade, é até difícil falar como que eu entrei nesse mundo, porque trabalhando na área de tecnologia e trabalhando na área de inteligência de mercado, é absolutamente necessário, E falando de quem está quase 20 anos nesse mundo, vamos falar que antes o poder de ter informação já era algo diferencial no mercado. Uhum. Só que a quantidade de variáveis, a quantidade de informações que nós geramos no nosso dia a dia é tamanho e cresceu tão exponencialmente nos últimos anos que hoje em dia não adianta mais ter informação, mas eu preciso saber filtrar e eu preciso saber fazer, como você colocou, a gestão dessas informações de uma forma clara. Uhum. Inclusive, falando agora de Growth Intelligence, da gestão de informações relacionadas à performance de diferentes áreas de companhias, de empresas, informações internas e informações de mercado, informações competitivas. E quem não sabe fazer isso bem, quem não está preocupado com isso, está à deriva nesse momento no mercado. Legal esse ponto, Patrícia. Antes de eu passar a bola aqui para a Renê, que você comentou que você acabou, pelo seu tempo de experiência, você acabou pegando muito essa transição, onde dados eram uma coisa muito mais rara e agora ele está muito mais rico. Como que você sentiu essa passagem em si, do tipo, não termos nada para ter alguma coisa? Você acha que foi uma ruptura muito grande ou aconteceu meio que naturalmente? Ter informações quantitativas e qualitativas, mas de forma a pegar informações no mercado. Então, todo o ciclo de inteligência. Uhum. Desde entender quais informações eu preciso medir, coletar essas informações no mercado, guardá-las, armazená-las e usá-las de uma forma dentro de ritos no seu dia a dia e entendendo isso como um modelo de gestão, veio como naturalmente.
A questão é que, vamos falar que tecnologicamente, os processadores, a forma de armazenamento evoluiu e também a forma como a gente gera informações também evoluiu. Né, acho que conjuntamente. Então vamos falar que redes sociais foi algo que cresceu exponencialmente o número de informações que a gente podia captar, coletar e medir. Acho que esse é um dos maiores. E eu vou colocar aqui, por exemplo, quando a gente olha para varejo, quando a gente olha para as métricas que nós geramos no nosso dia a dia, além de redes sociais, a gente pode olhar os sensores que estão nos rodeando no mundo, né? Varejo físico, o mundo online, né, o e-commerce, tecnologia IoT. Então, hoje o meu carro conversa comigo e me avisou ontem que eu precisava ir na concessionária fazer a revisão do meu carro. E a própria concessionária já sabia disso, antes de eu ligar. Olha a quantidade de... Isso não é espionagem industrial, isso é tecnologia IoT. Como que a gente faz para fazer toda essa gestão acontecer de forma clara, né, e eu estar no CRM da concessionária, eles já sabiam o modelo do meu carro, e já sabiam inclusive que eu tinha que fazer a troca de óleo nessa revisão. Acho que tudo isso era algo impensável há 15, 20 anos atrás. Com certeza, acho que esse choque aí, você comenta que ele foi um pouco natural, né? Mas talvez acho que cada indústria ali, dependendo da sua necessidade, talvez umas foram um pouquinho mais rápidas, outras nem tanto, mas a gente entende que é muito uma jornada que é meio que obrigatória para todo mundo. E para você, René, como é que foi para você essa primeira experiência com dados como um todo, né? Você bate o olho num painel de métrica SaaS B2B, assustou ou não assustou? Como é que foi a sua experiência como um todo? Eu acho que qualquer um que se depara com a sopa de letrinhas do modelo SaaS fica apavorado, né? Eu lembro quando eu entrei na RD, né? A RD que recentemente foi adquirida pela TOTUS aí. Eu não conhecia nada do modelo SaaS, eu vinha de um background bem formal ali na BDO, enfim. E aí, cara, o CEO só falava de churn, CAC, LTV. Eu falei, meu Deus, o primeiro pensamento foi como eu me sinto burra aqui, né? Eu preciso estudar esse negócio. E é muito louco que comecei a estudar e me apaixonei pelo modelo de negócio. Assim, hoje é o que eu mais gosto de conversar sobre, de estudar, é o modelo de negócio SaaS. E acho muito interessante a fala da Patrícia ali, realmente, assim... O volume de informações, a velocidade das informações, o tal do Big Data, né, que se fala tanto hoje em dia, aconteceu de uma forma assim, exponencial aí nos últimos anos, e se você não consegue analisar, se você não consegue pegar esses dados e transformar em informação, hoje você já está para trás aí dos seus competidores. Inclusive, a ciência de dados, né, tem acontecido bastante nesse sentido, e vemos novas profissões aí em alta por causa disso, porque é isso que vai ajudar a dar prioridade para a organização, vai ajudar a entender comportamentos, como é que o nosso cliente usa a ferramenta, aqui, por exemplo, no modelo SaaS, no modelo de software. Então é tudo isso que vai permitir traçar estratégias e otimizar ações, né? Então hoje em dia a ciência de dados é necessária, e aí é engraçado ver que surgem novas profissões, inclusive para tratar dessa ciência. Pensando nesse pipeline onde eu tenho que capturar o dado, eu tenho que organizar, eu tenho que começar a gerar inteligência para a empresa, quais foram os principais erros assim que vocês viveram ou que vocês viram outras empresas viver? Assim? Vai lá, Patrícia. Vamos lá. Eu também dou aula em cursos de MBA de inteligência, né? Eu acho que a gente subestima uma dificuldade antes de estar conectado com objetivos estratégicos da empresa, né? Então não adianta você sair coletando dados aleatoriamente, não adianta você não ter se preparado, ter se planejado onde você vai armazenar isso e o que você vai fazer e como você vai disseminar essa informação internamente. Então, eu acho que tem um ciclo de preparação, de planejamento, principalmente conectado aos objetivos estratégicos da companhia, que precisam, assim, não podem ser subestimados, né? E a outra questão é uma cultura data-driven. A empresa precisa estar preparada para isso. Não adianta subestimar o efeito de ter ali quase que uma área de inteligência, uma metodologia quase que de pastelaria e que vai mudando aleatoriamente conforme o sabor de mudanças de mercado e que não estejam nitidamente conectadas a questões estratégicas.
Gosto bastante dessa frase, sim, Patrícia, porque desses dois pontos, né? O primeiro, até eu vou jogar essa bola para René, que é um pouco do que a gente respira aqui na Move, né? A conexão da estratégia e dados com a nossa realidade. Para você, essa relação de erros e relação de estratégia versus dados, como que você enxerga um pouquinho disso? Adorei o ponto que a Patrícia trouxe, porque cai exatamente na minha área ali, né? Eu acho que é transformar o dado em informação ali. Tem gente que tem um monte de dado e é um erro, né? Daí é um excesso de dados e não faz nada com aquilo, né? Ou quer fazer um monte de análise. Isso inclusive, é um trabalho bem importante, por exemplo, ali na Move, na área de BA. A área de BA é uma área independente, então ela não está linkada diretamente a nenhuma área. E aí, isso é normal, né, das lideranças das áreas. Eu quero análise tal, eu quero análise tal, eu quero dado tal, mas às vezes não sabe nem o que fazer com aquilo. Não tem nada a ver com a estratégia que a organização está traçando, não tem nada a ver com os objetivos que a organização está traçando. Então, é super importante mesmo esse ponto que a Patrícia trouxe. Eu enxerguei vários erros aí ao longo da jornada, né? Acho que um deles é olhar muito para a métrica de vaidade. Isso é uma baita armadilha, assim, por exemplo, quantos seguidores eu tenho em rede social? Se o seu business não é presença social, não é tão relevante, por que você está olhando tanto para seguidores? Isso é um exemplo, né? Mas sem conversão, não olhando para o que realmente interessa para o negócio, sem olhar para a ROI. Elas podem até ser métricas, né, interessantes, as de vaidade, quando combinadas com outras métricas, né? Mas olhar só para a métrica de vaidade realmente é um erro e pode até mascarar alguma coisa que está acontecendo com as métricas mais importantes, as must-have que a gente chama, né? Acho que outra coisa importante é não olhar para lagging indicators, né? A gente olha muito para leading ali, olha muito para as must-have. Então, por exemplo, olho para o churn. Meu churn está muito ruim. Meu churn é a taxa de cancelamento ali, né? Está muito ruim, muito ruim. Mas o churn, como diz o Lincoln Murphy, é um sintoma, né? Eu preciso entender a doença, o que está acontecendo lá na raiz do negócio. Então, o que eu preciso olhar se o meu churn está ruim? Cara, as métricas de usabilidade, adoção, frequência de acesso. A gente consegue, dentro dessas métricas, antecipar o churn lá, antecipar aquele leading indicator ali. Então, acho que não olhar para os lagging indicators é um erro também. Tentando reconectar, assim, nessa questão da cultura. Você comentou aqui, René, eu gosto bastante dessa linha, né, do lead indicator, do lag indicator como um todo, e a questão cultural que a Patrícia trouxe, né? A empresa ela tem que estar com essa questão da cultura de dados, ela tem que entender a importância dos dados na tomada de decisão do dia a dia. A gente vê que muitas vezes essas áreas estão em construção, essas áreas estão começando a pegar um pouco de maturação, estão começando a entender mais ou menos para onde estão indo, mas raramente a gente pega algum caso de que é super consolidado, a gente tem um modelo muito perfeito. Pensando nessa questão de cultura da empresa, pensando na questão do que eu devo olhar para não sair olhando para, por exemplo, métrica de vaidade. Pela experiência de vocês, assim, o que vocês enxergam como uma lista que um gestor deve fazer, ou alguém responsável por dados, ou até a liderança da empresa, que ela tem que fazer para começar a fomentar essa questão de cultura de dados nesse universo gigante aí de métricas que a gente pode se afogar? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é considerar a fase em que a empresa se encontra, ou principalmente o modelo de negócios. Então, é muito, muito fácil a gente ver isso com SaaS, né? Que é a minha praia, gente. Eu vou sempre puxar para o SaaS aqui. Por exemplo, uma scale-up, ela não vai olhar para as mesmas métricas da startup. Ela vai sempre olhar, claro, MRR, churn, enfim, mas ela vai olhar, por exemplo, muito mais métricas de adoção de produto, muito mais métricas de customer success, de retenção, expansão. A mesma coisa acontece com o modelo de negócios, não é só a fase, mas o modelo de negócio. Então, se eu vendo mais enterprise, eu tenho foco em umas métricas de vendas, por exemplo. Se eu vendo mais PLG, eu tenho foco no funil de marketing de adoção da ferramenta. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser feita ali pela liderança é olhar qual é o nosso modelo de negócio e qual é a fase que a gente se encontra naquele momento. Eu concordo com você, René, eu ainda coloco mais, né? Acho que todas as empresas, independente de indústrias de tecnologia, de qualquer natureza, elas precisam entender
em que nível de organização, de maturidade analítica elas se encontram. Ao longo desses 20 anos de carreira, eu vivenciei essa transformação, e não significa, eu acho que agora a gente está vivendo um momento, né, de pandemia, onde o trabalho remoto nos forçou a algumas transformações digitais em empresas que não estavam nitidamente preparadas. Por incrível que pareça, eu peguei empresas, trabalhando com empresas que não estavam preparadas para o trabalho remoto ainda no ano passado, que ainda não trabalhavam na nuvem, ainda não estavam, os colaboradores ainda estavam com desktop, não tinham VPN, não tinham... Então, assim, foi um caos, imagina a situação para se adequar a uma metodologia remota. E a partir daí, como você vai organizar, você falou das métricas, né? Quais métricas medir, dependendo do momento, né? Uma startup, uma scale-up. A partir do momento de nível de maturidade, modelo de negócio que essas empresas estão vivenciando, elas precisam se colocar metas objetivamente, claramente, de como vão se organizar para passar para um próximo estágio organizacional. Não é simples, isso, de novo, passa por cultura. Eu fico pensando aqui na questão cultural, e acho que foi uma outra fala aqui da Patrícia numa primeira ou segunda pergunta que a gente fez. Além da empresa, ela tem que estar com essa ideia da cultura como dados, né? Algumas áreas, elas acabam não entendendo o poder que o dado tem como um todo. Vamos tentar reconectar lá no começo, né? Que a Patrícia comenta que, cara, meu carro hoje ele já está tranquilamente, vou fazer revisão, a empresa já sabe, eu entro com o carro lá, eles já sabem tudo que tem que fazer, por causa do IoT. E você comentou que 20 anos atrás a gente não teria isso, né? Por quê? Pela maturidade da tecnologia, pelo custo de informação e tudo como um todo, tal. Se a gente for parar para pensar na gestão antiga, como planejamento estratégico antigo, pelo menos eu venho de uma escola onde eu ouvia, por exemplo, meus pais falarem, né, que o bom gestor é aquele cara que tem o feeling, é aquele cara que acaba tomando a melhor decisão assim, baseada no feeling, né? E muitas vezes, até em empresas de tecnologia, a gente acaba sentindo um pouco disso, né? A gente sente que o gestor ele ainda não entendeu o potencial que o dado tem para poder fazer essa tomada de decisão para ele acaba tomando decisão ali mais no feeling também, né? Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que faz sentido? Acham que não faz? Qual que é a linha de raciocínio? Feeling ainda é importante. Mas ele sozinho não leva a muito lugar, porque você vai ter um feeling que pode estar, na verdade, indicando, você precisa checar. É uma hipótese que você levanta com o teu feeling, mas você precisa checar essa informação, e na verdade a gente está vivendo um mundo numa transformação absurda. Então não adianta, a experiência dos gestores pode ser muito grande, mas a tendência de transformação digital é tamanha que isso pode estar apontando para erros, né, e até um viés cognitivo. Então sempre decisões devem estar pautadas em dados. E saber fazer as perguntas corretas, como a Renê colocou, né? Não adianta também você não saber o que coletar, ou qualquer tipo de vaidade, e colocar algum indicador que vai mais poluir do que ajudar a tomar alguma decisão correta no sentido de mudança e crescimento do teu negócio. Inclusive eu brinco ali, né, do data driven, data informed, né, o que eu acho que é um conjunto das coisas. Eu acho que você não pode ser 100% dados e desconsiderar completamente a experiência anterior dos seus colaboradores. Um pouco de feeling vai na pitada e vai na receita, mas quem realmente só tá no feeling e não tá olhando para dados, tá completamente atrás aí da tendência, né? Não tem como descartar o fato de que os dados eles guiam muito melhor a organização. E aí ainda concordando muito com a Patrícia na questão do o que você quer ver, né? Eu acho que como líder é importante você entender quais são as métricas que você está querendo, o que você está querendo entender, sabe? Para não cair naquele erro que eu comentei de fazer um monte de análise sem propósito. Eu acho que a provocação é por quê? Por que eu quero ver isso? O que está acontecendo com o meu negócio que me traz isso? E aí começa um loop infinito ali do que... porque você puxa uma métrica, vem outras 500 atrás, né? E aí você começa a analisar o que realmente importa. Renê, eu tenho uma história interessante sobre essa questão do feeling versus
metodologia, métricas, informações organizadas para a gente chegar a insights importantes. Eu usava em aula isso, mas na verdade eu aprendi na prática. Eu fiz um sabático, fui estudar fora, e uma das primeiras disciplinas que eu estudei foi estatística, mas foi estatística aplicada ao beisebol. E o mais difícil não foi estatística, foi o beisebol, que é difícil pra caramba. Mas tem um filme que traduz isso, acho que chama em português O Homem que Mudou o Jogo. Já velhinho, é de 2011, é com o Brad Pitt, e é uma história verídica, que traz como que dados estruturados mudaram a forma de analisar o beisebol, entendendo de verdade, quantitativamente, a performance dos jogadores, né? E se a gente levar isso para o futebol, né, e se a gente tropicalizar, e ainda dói, né, o 7-1, entendendo como que o Brasil, ainda com uma cultura do esporte muito forte, mas que ainda se empenhava. Eu tenho uma pessoa na Cortex, o Cláudio Bruno, que traz isso em exemplos. O nosso treinador, nosso técnico, ele estava ali com sal grosso no campo, se benzendo, etc., enquanto tinha um time de estatísticos alemães estudando todos os jogadores brasileiros, e entraram muito mais bem preparados, e não precisa nem falar qual foi o resultado, né? Ainda dói até hoje. Ainda dói até hoje, Patrícia, eu concordo com você. Cada vez mais a gente está conversando aqui, trazendo bastante evidência que a gente está meio que num mundo em transição, né? Se pra gente que acaba tendo uma familiaridade ou tendo uma vivência muito mais profunda no mundo de tecnologia, né? Então a gente está aqui trabalhando e agindo no dia a dia no mundo da tecnologia, eu começo a pensar muito naqueles outros setores que, vamos dizer, são mais clássicos. Eu fico pensando numa indústria mais clássica, eu fico pensando, por exemplo, um escritório de advocacia, eu fico pensando nesses outros tipos de verticais, assim, que ainda vão passar por essa transformação, né? Para vocês acham que o ponto que a gente está chegando ainda é um ponto que é um lugar ótimo, então a gente está chegando meio que no santo graal dos dados, ou a gente ainda tem muita coisa para aprender, a gente ainda vai ter que desenvolver muita tecnologia em cima disso, ou muita maneira de analisar em cima disso? Eu vejo que é bem difícil enxergar uma luz aí aonde a gente vai chegar, porque a tecnologia continua em evolução, muitos setores, como você falou, ainda estão amadurecendo. Você falou em escritórios de advocacia, e tem profissões inteiras que estão desaparecendo. Por outro lado, como a Renê citou, né, eu vejo a ciência de dados invadindo diferentes áreas, e algoritmos que conseguem fazer e ler processos jurídicos, como a Renê colocou, e fazer buscas e gerar alertas, e inclusive entender inflexões ali de questões jurídicas que seriam muito, muito difíceis para o olhar humano traduzir isso, demoraria muito mais tempo. Então eu vejo que a gente está muito longe de enxergar um nível de maturidade ótimo em termos de análise de dados. A gente com certeza tende a evoluir muito mais. E a gente ainda, quando fala de KPIs, de OKRs, para medir performance de empresas, saindo da área de tecnologia e saindo das top performers aí de alguns segmentos que estão no nível de maturidade analítica e digital mais avançado, ainda estão anos-luz e estão implementando ainda metodologias dessa natureza. Eu concordo com a Patrícia, é uma luz no fim do túnel que a gente nunca vê, né? É o futuro do futuro do futuro, não para de acontecer, né? Dei uma olhada numa pesquisa da Gemalto ali de 2018, estava falando que 65% das organizações não estão preparadas para analisar ou categorizar as informações obtidas. Então, acho que o fato de coletar dados está acontecendo, né, inclusive nas indústrias mais formais, mas as empresas ainda têm muita dificuldade na questão da análise, da categorização, do que fazer com esses dados, né? Então, acho que tem um futuro bastante interessante pela frente ainda. Mas nas experiências de vocês, na prática, como é que foi essa transformação? Opa,
Eu vejo, assim, por onde começar, na verdade, acho que a necessidade de crescimento e o mercado impõe isso. Não tem como não se transformar. Eu gosto muito de citar, e é o efeito da pandemia, né, em todas as empresas, nos obrigou a trabalhar remotamente, nos obrigou a buscar novos meios, novas tecnologias, a subir relatórios, processos, documentos na nuvem, e tudo isso gera cada vez mais dados, informações que podem ser quantificadas. Então eu acho que tem algumas questões que nos obrigam, nos levam a isso de forma da necessidade. A gente tem fornecedores que estão cada vez mais próximos e cada vez mais tecnologia disponível para essa sofisticação de análise de dados. Eu estou falando de tecnologia de CRM, de tecnologia de Big Data, de BIs, que podem estar traduzindo e levando um hub de dados, a construção dessas métricas e levando isso no teu notebook, no teu celular, na TV da sala de reuniões onde você vai frequentar agora na volta da pandemia, e isso é absolutamente necessário. Teus clientes esperam isso de você, teus concorrentes estão fazendo isso. Eu acho que o mercado e a necessidade de inovação não é um movimento, não é um nice to have, é um need to have hoje no mercado. Boa, Patrícia. Eu acho também, Cássio, por onde começar aí eu queria uma área de dados as soon as possible aí, né? Então, acho que o primeiro caminho na Moove foi... Eu entrei no início do ano passado e a gente queria iniciativas, queria entender o que estava acontecendo, por que não estava dando certo algumas coisas. Mas a gente não tem os dados, tá tudo muito louco, em planilhas separadas que não se conversam e tal. Então, a hora de criar a área de dados foi aquela. E a primeira coisa, acho que o Cássio, a gente conversava muito antes, né, da criação dessa área, inclusive antes do Cássio entrar na Moove, e ele falava muito isso. São pessoas questionadoras, são as pessoas que vão perguntar por que isso está dessa forma, do que é composto, o que está acontecendo. Então, eu iria para a criação de uma área de dados assim que possível e com pessoas que estão questionando o status quo o tempo inteiro. Tem uma cerimônia nossa que é bem comum, né, em empresas SaaS B2B, que é o onboarding dos novos funcionários, né? Então acabam passando ali por um banho de loja de informação em relação a todas as áreas, as informações, as métricas, até de vez em quando um despejo de informação, às vezes é muita coisa também. Funciona bastante para começar a situar, começar a dar esse ambiente para a pessoa se entender e sentar o que ela está fazendo. Aí eu sempre paro e penso assim, aquela pessoa de 22, 23 anos que entrou, vai trabalhar no time da operação, por exemplo, vai trabalhar com atendimento ao cliente, emaranhado, New MRR, é CAC, é LTV, é churn, é ARR, conversão, tudo. Na opinião de vocês, como é que a gente pode aliviar? Porque no fim das contas é essa pessoa que ela tem que entender o dia a dia dela, ela vai ter as métricas dela do dia a dia, mas quando ela olha para isso, ela pode se assustar, assim. Para quem é muito, eu não vou falar leigo, talvez não seja o melhor termo, mas para quem toda essa questão de métricas é muito novo, que dica que vocês, assim, da experiência de vocês acham que uma pessoa tem que fazer primeiro, assim? Então, quando a gente entra em SaaS, que as métricas ali, né, pelo menos as básicas de aquisição, retenção, monetização, né, MRR, LTV, CAC, enfim, quando a pessoa está entrando no modelo SaaS, que ela não passou pelo modelo SaaS ainda, é assustador, como eu falei para vocês quando eu entrei lá na RD em 2016, né? Foi bem assustador. Então, eu acho que é capacitação o tempo inteiro, e inclusive a gente está revisando esse nosso Moove Start, né, Cássio? O momento em que os novos colaboradores chegam, ele está sendo revisado para que se tenha mais momentos com mais calma, para digerir com mais calma essas métricas. E aí acho que a capacitação o tempo inteiro, né, em cima dessas métricas, as conversas que a gente tem com o time devem ser também pautadas nessas métricas. Então, por exemplo, a gente tem um encontro uma vez por mês ali do CEO, que reporta os resultados, né, reporta como está para a organização, transparência de dados, e aí ele traz essas métricas o tempo inteiro e reexplica, né, quantas vezes for necessário o que está englobado ali. Mas eu acho que uma dica, assim, para que as pessoas tenham mais adesão e entendam, é entender como o trabalho daquela pessoa impacta naquela métrica. E isso em SaaS, né, é muito visível, assim,
como uma vaga que o time de people fechou vai impactar lá no custo de aquisição de cliente. Então, acho que é uma forma de, olha só, essa métrica aqui, ela é importante, ela é importante para o modelo de negócio, por isso e aquilo, mas olha o impacto que você tem como colaborador, como contribuidor individual nessa métrica aqui. Acho que é uma forma de ter mais adesão aí. Bacana, Renê. Você falou algumas coisas muito importantes, né? Quando o colaborador novo, a gente também está revisando, a Cortex está com muito colaborador novo, a gente está no momento de expansão, inclusive a gente está quase que fazendo muito material, um conteúdo já gravado, enfim, quase que um self-service onboarding aí, mas esses momentos de trazer o propósito, né, o que você vai impactar, não só nas métricas ali da tua área, mas no propósito e no objetivo estratégico da empresa como um todo. Essa comunicação tem que ser muito assertiva e todos esses indicadores têm que estar disponíveis e de forma muito clara e transparente para todos. Então, esse dashboard que deve estar visível e deve estar claro, ali não é só para apresentação na reunião de resultados mensais para nível diretoria. Ela tem que estar disponível para todos os colaboradores para eles estarem vendo claramente qual o caminho e ter, inclusive, um plano de ação caso aquele indicador não esteja muito bom, a performance não esteja muito boa. E é sempre bacana fazer esses porquês, né? A gente tinha ali material de aula, ter ali uma metodologia ali, a espinha de peixe, o Ishigawa, mas antes de definir um OKR, antes de definir um objetivo estratégico e uma métrica clara, um KPI para medir isso, a gente precisa entender o porquê, né? Se a gente está realmente atacando a causa raiz. Acho que isso é muito importante. E se a gente está comunicando de forma transparente, a gente dá autonomia para esses colaboradores rapidamente, não só se integrarem no processo, mas também terem autonomia na gestão desses próprios indicadores. A autogestão é fundamental. Esse ponto de autonomia é extremamente importante mesmo, Patrícia, bom ponto, bem lembrado. Tem uma questão também que é um passinho atrás, Cassi, que é aquela questão que eu falei do momento que a empresa se encontra e o modelo de negócios. Eu acho que mais do que ensinar as métricas, a gente tem que ensinar o modelo de negócio para os colaboradores, né? Então, de novo, vou trazer para o SaaS, obviamente, mas o que é o SaaS? Ele trabalha com escalabilidade, com retenção, expansão. Então, por que o churn é tão importante? Ao invés de, vou ensinar a fórmula do churn, vou ensinar a fórmula do LTV/CAC. O cara lá na ponta, ele não vai fazer a matemática da fórmula. A fórmula joga na planilha e fica pronta, né? Não precisa saber de core salteado. Mas ele precisa entender por que aquela métrica é importante para aquele modelo de negócio ou por que ela é tão importante para o momento daquele negócio. O modelo de negócio é fundamental. E quando a gente fala de um modelo de negócio SaaS, ele se reflete em vários outros segmentos hoje em dia. A gente tem assinatura de vinho, assinatura de café, assinatura de filmes. A gente começa a ver a receita recorrente de várias formas. O churn, que nasceu em empresas de telecom, hoje a gente vê não só no mundo de tecnologia, mas outras tantas empresas medindo o custo de aquisição do cliente, como a Renê colocou, o SIC Payback de áreas ali, né, como é que é o custo de implantação de determinados projetos. Então isso acaba, antes a gente tinha essa gestão de conhecimento, a gente tem quase que um dicionário, né, dessa sopa de letrinhas que vocês citaram, mas isso se não tiver a absorção do conceito, não adianta só decorar a sigla, precisa entender o conceito do que está por trás. Então eu tenho que entender, eu entrei na empresa, eu tenho que entender o meu modelo de negócio. Então no caso a gente é um SaaS B2B, a gente vende software com uma camada de serviço de empresa para empresa, ou que seja uma outra empresa, que seja um escritório de advocacia, a gente tem um serviço aqui que faça XYZ, tal. Entendo muito bem meu modelo de negócio. Depois de entender o meu modelo de negócio, eu vou para uma questão de estratégia. Baseado nesse modelo de negócio, a minha empresa quer ir para onde? O que ela vai fazer? Né? Vai para aquele lado, vai para aquele, tal. E aí eu desdobro nas métricas que vão responder a isso. Essa linha de raciocínio que eu montei aqui, vocês acham que faz sentido? Faz todo sentido, Cassiano. E eu digo mais, eu acho que quando a gente tem claro, né, onde a gente quer chegar, e qual o modelo de negócio atual e o que pode se desdobrar em termos de inovação, né? Então, a gente consegue pensar
de forma clara quais são os problemas que esse modelo de negócio pode, e hoje são as dores, né, dele, e como que eu posso, de forma inovadora, transformar isso para chegar onde eu quero atingir determinado resultado ou algum modelo de transformação que no meu modelo de negócio precisa acontecer para eu dobrar de tamanho ou para eu atingir determinado mercado, enfim. Legal. Para mim faz bastante sentido também, Cássio. Eu só acrescentaria já traçar um plano de capacitação aí. Eu sei que é o próximo passo, mas acho que é o mais importante. Capacitação e transparência de dados, né? Acho que a Patrícia bem falou ali. A gente não pode manter esses dados, essas métricas, e, enfim, só para o time executivo ou só para o board. A gente precisa, só para a liderança, a gente precisa passar isso para o time inteiro e tem que estar de fácil acesso ali. Aí como você vai fazer isso? Assim, se vai usar uma ferramenta, se vai usar uma sheet, se vai ter encontros, se vai gerar reportes, aí, claro, vai da sua cultura, da sua empresa, do que as pessoas vão ter mais adesão. Mas eu acho que a capacitação entra aí também, traçar um plano bem legal de capacitação da galera em relação a isso, e como é que vocês vão mostrar esses dados, né, a transparência e a comunicação desses dados. Gente, eu queria passar para um segundo bloco aqui do nosso programa. Até agora, quero agradecer aqui, em nome do podcast, em nome de toda a produção aqui. Acho que a conversa tá bem rica. Nesse segundo bloco, a gente tem meio que um jogo, né? Que a gente queria fazer aquele jogo das 3 situações, onde 2 são verdade e uma é mentira. Tenta pegar 3 situações verdadeiras e transforma uma em uma mentira. Mas a gente vai contar o que aconteceu aqui pra gente pensar alguns casos de carreira, baseado, lógico, né, no nosso tema aqui em relação a dados, em relação a muitas métricas, em relação à maturidade de time de dados. E aí a gente vai tentar, entre aspas, aqui, brincar e adivinhar qual que é a verdade e qual que é a mentira. Se alguém quiser se voluntariar para começar, pode ficar à vontade. Eu, como sou anfitrião, eu não participo, tá? Eu só medio, olha só que loucura. Fica aí para vocês contarem as histórias de vocês, o que são verdades, o que são mentiras. Adorei que ele jogou, né, Patrícia, e saiu correndo. Eu como roxo não participo, é ótimo. Tá bom, deixa eu pensar aqui, gente, de forma bem resumida, vamos lá. Na trajetória de dados, né, da carreira, tive 3 fatos aí. O primeiro, eu já enviesei uma análise para tentar provar a minha hipótese, né? Eu já fui, assim, com muita fé que a minha hipótese estava certa e, sem querendo, dei uma enviesada aí na análise para provar que eu estava certa, de fato. O segundo fato que me aconteceu é que eu já iniciei uma análise e, durante o andamento, eu esqueci completamente por que eu estava fazendo aquela análise. E o terceiro, eu já provei com dados que o nosso processo de vendas não estava tão eficiente e que a gente estava perdendo dinheiro, na verdade não estava ganhando naquele período. Esse primeiro do enviesar, eu acho que esse é um mentiroso, mas eu já vi isso acontecendo muitas vezes, assim. Às vezes a gente está tão fechado numa hipótese, a gente está tão comprado de que é aquilo, a questão do feeling que a gente conversou lá atrás, né, do feeling versus o dado, né, mas a gente está tão obcecado, acho que é a palavra certa, porque eu acredito piamente que, sei lá, por exemplo, o meu churn está acontecendo porque os clientes estão fechando a empresa. E aí, quando eu vou fazer a minha análise, eu vou buscando informações ali para tentar corroborar com isso. Acontece, no caso, acho que esse aqui do jogo, esse é o que a gente trouxe como mentira. E você, Patrícia, qual a sua opinião? Eu vou contigo, Cassiano, também acho que é essa. Eu queria que fosse essa, mas essa já aconteceu. E é natural isso, até quando a gente pega muito o processo de análise, né, essa questão, até a gente pode ir num ponto até mais profundo, que é a questão da diversidade, né. A gente não tocou muito nesse ponto aqui, mas cada vez mais, quando o seu time de dados ele é mais diverso, eu tô falando culturalmente, eu tô falando de N aspectos da diversidade mesmo, a chance de você diminuir os vieses ela é muito maior, né? Me lembro um caso, era um algoritmo de machine learning, então a gente está falando de um nível que é, tipo, além do que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui do básico, de métrica SAS, de teta, tal, falando de um algoritmo de machine learning e que ele tinha sido feito só por pessoas brancas. E de alguma maneira ele tinha um viés ali, porque quem construiu o algoritmo tinha o viés. E muitas vezes a gente pensa isso numa análise nossa, né? Eu tenho um time de analistas que todos foram vendedores, vamos dizer assim. Cara, a chance desse viés estar voltado para um time de vendas é muito maior do que se eu tivesse, por exemplo, um time de analistas que
é mais amplo em relação à carreira. Um vendedor, um cara do suporte, um cara que veio de produto, uma pessoa que veio de uma outra indústria totalmente diferente, uma pessoa mais velha, assim por diante. Então o viés, tanto o viés cognitivo assim como o viés em análise, é um baita de um problema que a gente tem que resolver hoje em dia, assim, em relação à análise como um todo, né? E é super comum. Então, quando você comentou, eu falei, cara, isso tem muita chance de ser verdade, a gente acaba virando na mentira ali, mas isso acontece, às vezes a gente nem percebe. E é aí que mora um pouco do perigo, né? Isso foi na Move, tá, gente? Vou abrir o jogo aqui, mas a sorte é que eu estava rodeada de duas mulheres incríveis ali, a Robs e a Lê. Eu falei, não, gente, é isso aqui, eu tenho certeza que é isso aqui, eu tenho certeza, os dados vão provar, olha aqui, tá provando. E elas vieram e falaram, não, o dado tá fazendo outra coisa, tá completamente equivocado. Então acho que é importante também empoderar o seu time a discordar do que você quer trazer, né? E aí no fim, bom, não estava certa, a análise foi ok lá no final, mas no meio do caminho eu tentei enviesar várias vezes, porque eu tava com aquela ideia, não é por querer, né? Aquela coisa tá tão forte na sua cabeça que você, não, eu vou provar isso com dados. E aí no fim os dados mostram uma coisa completamente diferente. Legal. Vamos para as próximas aí, né? Eu já provei com dados que o processo de vendas não estava sendo eficiente e que a gente estava perdendo dinheiro, isso é fato. A gente estava muito focado em não, vendeu aqui, vendeu ali, mas quando via eram vendas revertidas, depois não estava dando certo. Então, foi depois de implantar uma série de análises que a gente entendeu que o processo não estava eficiente e fez diversas mudanças na sequência. A única coisa que eu não fiz, que seria mentira, eu já iniciei uma análise durante o andamento, esqueci completamente porque estava fazendo aquela análise, mas isso é uma provocação que eu sempre trago, porque eu sempre tento entender por quê. Por que eu comecei a canalizar? Por que a gente quer ver aquele dado? Eu sou até meio chata, assim, quando eu estava à frente da área de BA aí, as lideranças, não, eu quero ver esse número. Mas por quê? O que tem a ver? Aí acho que tem uma conexão até com o que a Patrícia trouxe lá no início da estratégia, né? Não é isso que a gente está olhando agora, não é isso que nos interessa agora. Por que a gente vai olhar para isso? E acho que os times de dados têm que ser bastante empoderados nesse sentido também, de questionar as lideranças e as pessoas que trazem solicitações de análise. Então, essa eu ainda não fiz, não vou dizer que nunca vou fazer, mas ainda não fiz. Legal. E você, Patrícia, quer adicionar algum ponto ou já quer ir direto para seus fatos aqui? Eu queria comentar, sim, até porque eu não sei se vou brincar tão bem quanto a Renê, mas tem um filme muito bacana, um documentário na Netflix, que fala sobre Coded Bias, que comenta um pouco o que você colocou, Cassiano, e o que a Renê trouxe também, né? De estar... e ele cita justamente esse ponto que você colocou, Cassiano, do reconhecimento facial, de ter sido elaborado e ter sido o código programado para determinado padrão, né, e assim, pessoas brancas ou de determinado gênero, e ele ter uma dificuldade de reconhecimento. Então, a Renê citou também a diversidade, né, ela citou duas mulheres fantásticas que estavam no time dela e que não deixou ela errar, alertou sobre o erro. E eu acho que a diversidade, eu vou começar agora então a brincadeira, né? Eu já trabalhei em times já trabalhei em times homogêneos e já trabalhei em times heterogêneos. E nesse sentido eu acho que eu queria até, não sei se eu vou brincar corretamente, tá, Cassiano? Não sei se eu vou preparar. Fica à vontade. Vamos falar que times que apresentaram melhor performance foram times heterogêneos, porque trouxeram essa diversidade de raciocínio e trouxeram perguntas diferentes. Então, realmente testaram outras hipóteses. E aí, tudo que foi construído e indicadores foram muito mais robustos. À luz do que a Renê trouxe, eu também já trabalhei com times que a análise exploratória de dados, quando ela não é muito ligada a perguntas de negócio e a estratégia das empresas, você fica massageando o dado e fica fazendo análises exploratórias eternas e que você se perde não só em prazos de entrega ou até no que você de fato, você perdeu até a linha de raciocínio e não sabe mais muito bem o que você está respondendo. E por último, deixa eu ver aqui, são 3 situações, né? Eu já trabalhei em empresas centralizadoras onde a escrita de objetivos estratégicos, de KPIs, era muito formal e abrangente, ao contrário de uma forma mais transparente, objetiva e clara. E aí, como ela era centralizada, isso ajudou
a implementação de uma cultura data-driven e acelerou o processo. E aí eu queria ver de vocês o que vocês acham que está aderente aí, o que não, o que está fugindo. Do primeiro ponto, eu não tenho... A última, ali, acho que essa é uma mentira. Vou bater eu gosto, eu quero voltar no primeiro aqui, Patrícia, porque acho que complementa e amarra bem, que é essa questão, eu acho que eu não tenho dúvida, eu não tenho aqui as referências oficiais lá, estudos que mostram isso, eu já li estudos falando disso e que comprovam isso, eu não tenho nenhum aqui de cabeça, mas sobre essa questão do time ser heterogêneo, né? Trazer visões diferentes sobre um ponto é super importante e acho que talvez amarrando no nosso papo, né? Eu acho que é algo que tem que ser feito o quanto antes, né? Por experiência própria, eu já tive um time muito homogêneo e a gente começou a fazer um esforço real de trazer pensamentos diferentes, maneiras de agir diferentes para esse time, e era nítida como a qualidade do trabalho, não só a análise entregue, ou seja lá o que for entregue, né, mas até o ambiente em si, o nível de discussão do ambiente aumenta, o nível de relacionamento com as pessoas, óbvio, partindo do pressuposto que está todo mundo aberto, está todo mundo querendo acolher, né, pessoas de diversidade diferente, mas era muito nítido culturalmente para o time também. E acho que no fim das contas eu acabo sendo diverso na minha equipe e isso acaba refletindo no trabalho. Então, eu não tenho dúvida que isso, vivendo isso, né? Acho que o time heterogêneo, com certeza, ele ajuda bastante. E sobre o seu ponto 2, você comentou um ponto, assim, Patrícia, que, putz, pra mim, assim, a frase que você traz do massagear dados... quantas e quantas vezes a gente fica pensando nessa questão, né, a gente já tocou nesse assunto aqui algumas vezes, mas o gestor, ele levanta a mão e fala, pô, explora isso aqui pra gente. E no fim das contas fica esse vai e vem, tipo, cheguei num dado interessante aqui, cheguei numa conclusão interessante aqui, só que fica meio que o massagear o dado fica parecido com massagear o ego, né? Você fica descobrindo um monte de coisa legal, que lindo, tô devaneando, coisa tal, mas no fim das contas, cara, não tem nenhuma aplicação prática, né? E super importante, a Renê comentou lá pergunto por quê, né? Por quê e o pra quê? Eu gosto muito do pra quê também. Por quê e pra quê? Quando você vai com uma hipótese, né? Que é o que você comentou também, Patrícia, eu tô indo com uma hipótese pronta. É muito mais fácil montar o meu exploratório para validar essa hipótese sim ou não. Eu penso muito no processo de análise, ou até em relação à análise de métricas. Cara, eu gero a minha hipótese, eu monto o meu banco de dados para poder responder essa hipótese, eu faço um micro exploratório, respondo sim ou não, e repito. Super comum essas maravilhosas análises exploratórias que vão para um monte de lados, tal, elas são ótimas para ter como referência para outras coisas, mas para tomada de decisão, às vezes elas são lentas demais. Então, eu gostei bastante que você trouxe, que eu vivi isso em alguns momentos da minha vida, assim, então foi bem pontual, bem preciso aqui. Inclusive, adorei o termo massagear dados, porque eu tô tão acostumada a falar torturar dados que... eu fico com dozinha, eu acho que é melhor não torturar, mas eles realmente são analistas fantásticos e que adoram fazer aquilo e que, na verdade, se perdem, né? Eu acho que o foco é muito importante e o foco no negócio. Eu acho que hoje em dia a gente falava de questões analíticas e trazia matemáticos, estatísticos. Eu acho que cada vez mais isso está dentro do mundo de negócio. Eu não vejo separação hoje em um time mais técnico e um time mais de negócio. Eu acho que tem que ser a mesma coisa, porque a gente está sempre motivado a melhorar, a transformar alguma questão de negócio e responder questões de negócio. Então, mesmo o cientista de dados, mesmo ele precisa ter claro questões de negócio e a gente precisa ter foco, a gente precisa ter prazo, a gente precisa ter indicadores claros, hipóteses. E aí, Cassiano, só um ponto aí de atenção, porque às vezes culturalmente você está tão, e foi o que a Renê trouxe, né? Você está tão focado e entende, poxa, mas sempre foi assim, faz anos que essa dor é essa, e eu trago, e eu consigo encontrar
evidências, a criatividade ela vai além dos dados, e eu consigo trazer evidências que traduzem isso. E é importante você ter um time heterogêneo nesse momento, pessoas que chegaram depois, pessoas que chegaram com um background diferente, para entender se aquele número não é antigo, ou se você não está pegando uma amostra enviesada, ou se você, porque de fato você vai encontrar a resposta que você quer se você procurar bem. Então, realmente você precisa estar aberto a essas possibilidades. Por isso que eu vejo que é uma questão cultural também. E a Renê acertou. Realmente, porque assim, infelizmente eu conheço empresas, e já trabalhei direto ou indiretamente em empresas que a política ou questões mais centralizadoras, hierárquicas, traduzem de uma forma mais formal, ou até inibem dessa forma uma cultura mais de inovação. Falar de inovação é fácil, né? Permitir o erro de um analista e corrigi-lo rapidamente, ter uma cultura de metodologia ágil devidamente implementada é muito mais difícil. E o difícil é entender que essa centralização ela coíbe qualquer possibilidade de transformação e de inovação e de acelerar o crescimento da sua empresa. Isso acaba dificultando, na verdade. Com certeza. Tem que ter uma questão de equilíbrio sobre tudo, não adianta, Patrícia, e concordo aí em gênero, número e grau. Patrícia, Renê, eu sei que o papo tá legal, como eu comentei, a gente poderia ter aprofundado muito mais, mas estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio, né, sobre métricas aqui, esse universo de métricas. A gente acabou falando de diversos temas relacionados à análise, comunicação entre os times. Então eu queria, em nome da Movidesk, aqui em nome do nosso time, da nossa produção também, agradecer a presença de vocês. Então, Renê, muito obrigado pela presença. A gente se encontra aí nos corredores virtuais da Move todos os dias, mas fica aqui meu agradecimento também. Foi muito rico os pontos que você trouxe para a gente. Cassi, super obrigada. Obrigada, Patrícia, pelas suas contribuições, várias anotações aqui também. Queria só encerrar deixando, de repente, uma recomendação de leitura, claro, que é bacana, que é um livro chamado Storytelling with Data, né? Tem em português também, Storytelling com Dados. É uma história bacana, assim, de como pegar esses dados. A gente fica tão bitolado com dados, às vezes é uma coisa muito técnica, e conseguir transformar esses dados numa história para contar para outras pessoas, para convencer sua liderança de alguma coisa, para mostrar para os colaboradores o que eles estão contando, essa história que eles estão contando. Então encerro com essa recomendação de leitura e agradeço super o convite. Eu poderia ficar aqui também o dia inteiro conversando com vocês. Obrigadão mesmo. Esse livro é muito bom. Como a parte da comunicação ela é super importante no final de uma análise, né? Então, reforço a dica aí, é um livro muito, muito excelente. Eu até coloco um novo aqui, que esse é até engraçadinho, né? Que é como, se eu não me engano, ele chama Como Mentir Usando Estatística, né? E ele começa a dar uma noção maior do como a manipulação de dados, ela também ela é importante, como esse viés ele pode ser mascarado para mostrar uma coisa, não é realidade. É um tema super rico, gente. Então, Patrícia, obrigado pela presença. Queria agradecer. Foi um prazer. Imagina. Esse livro, Renê, ele não sai da minha mesa. Ele realmente é um livro muito bom, da Cole Knefli, que eu uso em aula, eu uso com time, eu já presenteei alunos, analistas, enfim, é muito bacana. É muito boa a sua recomendação e realmente foi um prazer. O papo é muito agradável aqui com vocês. Agradeço o convite. Obrigado, Patrícia, obrigado, Renê. E, gente, para quem está ouvindo, né, eu sou o Carlos Cassiano aqui, sou o anfitrião de vocês aqui no Satisfaction. Acompanhe o nosso Instagram, @Satisfaction, SAAS, que está cheio de conteúdos aí sobre o universo B2B e também aí alguns destaques para os nossos próximos episódios. E, gente, Satisfaction, falar sobre o universo B2B nunca foi tão agradável. Quero agradecer para quem ficou até o final, agradecer novamente as nossas convidadas, agradecer o nosso time aqui da Move e até o nosso próximo episódio. Muito, muito obrigado. Tchau. Este programa foi produzido pelo Na Pauta Podcast. Suas ideias sempre no ar.